confiar. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Cantaremos ao Senhor em alta voz, vamos proclamar as maravilhas do Senhor. Levantamos nossas mãos com alegria, vamos te adorar, pois és digno de louvor. Adoração. Estamos aqui porque reconhecemos que Deus existe e merece o nosso culto. Edificação. Estamos aqui para desenvolver uma vida de fé relevante. Comunhão. Estamos aqui para fazer amizades verdadeiras e duradouras. Missão. Estamos aqui não só para pedir, mas para entregar a nossa melhor oferta de gratidão a Deus. Serviço. Estamos aqui como Igreja de Cristo, sendo equipados para levar uma mensagem de fé e esperança para a nossa cidade. Somos igreja, somos família, embora muitos somos um. Bem-vindos à Igreja da Fé Cristã de Bragança Paulista. Mais um culto de celebração à família. Mas este culto é especial, porque é onde nós vamos nos assentar à mesa com o Senhor, comungar do pão e do vinho. Vamos fazer o que a palavra diz: fazer isto em memória de mim. Então vamos nos alegrar porque nós estamos na casa do Senhor. É um privilégio muito grande nós estamos aqui para celebrarmos a vida em Jesus Cristo. Amém? Eu vou pedir para que você, se você puder, não precisa abrir, lá no Salmo de número 23. Quero falar sobre dois salmos mais conhecidos da palavra, só dois versículos, no Salmo 23, verso 2. Verso 2: deitar-me fazem verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Outras traduções falam águas de descanso. Salmo 91, verso 1. Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Onipotente, descansará. Descansará. Talvez você veio para este lugar cansado de tantas situações que têm acontecido na sua vida pessoal, ou até mesmo no país, momento que nós estamos vivendo. Mas Deus manda te dizer nesta noite: descansa em mim, aquieta a tua alma e descansa em mim, porque eu tenho preparado coisas muito excelentes para cada um daqueles que creem. Para cada um daqueles que creem. Quem crê aqui, diga amém. Quem crê aqui, diga amém. E eu quero, para finalizar, eu quero ler aqui na minha tradução, Mateus capítulo 11, verso 28, que diz o seguinte: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei o que, irmãos?
E acharei o que, irmãos? Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O jugo do mundo é pesado, o fardo que você muitas vezes carrega é pesado, mas o fardo de Jesus é leve e o jugo dele é suave. Ele simplesmente nessa noite ele nos convida, ele nos convence para que nós possamos andar na luz, para que possamos andar em santidade, retidão, integridade e justiça, mas acima de todas as coisas, para que possamos andarmos na presença dele. Senhor, nos dá graça para que possamos andar na tua presença. Senhor, nos dá graça para que possamos andar na luz. Senhor, nos dá graça para que possamos trocar o nosso fardo pelo fardo do Senhor, que o teu fardo é leve, o teu jugo é suave. Nós queremos achar descanso em ti. Nós queremos achar descanso na tua palavra. A tua palavra, Senhor, que ela é viva e eficaz. A tua palavra que é pura, a tua palavra que é verdadeira. Nós queremos achar descanso, Pai, nas águas tranquilas, achar refrigério no Senhor, porque somente em ti, Pai, nós encontramos refrigério. Nessa noite, Pai, nós queremos aprender do Senhor, que o Senhor é humilde e manso de coração. Nós queremos aprender nessa noite, Pai, que somente em ti, somente na tua palavra, nós encontramos, Pai, refrigério para nossas almas, descanso para nossas almas. Por isso, Pai, que possamos estar fortalecidos em ti. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua presença. Nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio de estarmos na tua casa, para podermos, ó Deus, entoar cântico de louvores, em meio ao caos mundial, em meio ao caos que o mundo vive. Nós podemos nos alegrar em ti, nós podemos nos regozijar na tua palavra, nós podemos, ó Pai, engrandecer o teu nome, porque o Senhor é quem vive e reina, o Senhor é o detentor da vida, e por isso, Pai, nós glorificamos o teu nome, porque a tua graça, o teu amor, o teu poder nos alcançou. Nesta noite, Pai, derrama teu bálsamo, derrama teu óleo fresco sobre a cabeça de cada um que aqui está nesta noite. Derrama, Senhor, derrama da tua unção, Pai, ela que quebra e despedaça todo o jugo, e nós te daremos todo o louvor, toda a honra e toda a glória. Pode aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia! Levante suas mãos e declare assim comigo: a graça do Senhor me alcançou. E é por isso que hoje eu e você estamos aqui, para celebrar a esse nome que é verdadeiro e fiel. Aleluia! Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, pois sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo ao seu amor, eu me rendo, eu me rendo. Vamos declarar: Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz, grande El Shaddai.
igreja declara: Jesus, Galileu. Mais uma vez, é pra Ele. Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus, Galileu, Jesus, Jesus. Oh, 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 libere um brado de vitória ao Senhor. Aleluia, Tu és santo, Jesus. Aleluia, continue glorificando ao Senhor. Oh, Jesus está aqui nesta noite. Ele está aqui neste lugar. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor. Ele está aqui. E vamos continuar louvando, bendizendo e declarando o poder da cruz sobre nós.
Senhor, Ele é adorado no meio do teu povo. E nós estamos aqui para trazer um ambiente profético nessa noite. Porque é uma promessa para mim e para você. Ele vem buscar uma igreja que ama Ele. E nós estamos aqui prontos para declarar que nós queremos mais. 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 És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Declare: eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, não, na casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Messias aguardado, Ele vem me buscar. Diga! Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Aleluia! Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, por não desistir de nós. E nós estamos aqui ansiosos por esse dia. Aleluia. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Buscar a mim, a você. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem buscar. Olha só o que vai acontecer. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos. Acontecerá. Mas a igreja será arrebatada no piscar
mais no piscar de olhos acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem buscar. Ele vem buscar a noiva amada. Oh, ele vem buscar. Ele vem buscar a mim e a você. Oh, oh, oh. Tu és guardado no nosso meio, Senhor. Queremos mais de Ti, mais de Ti. Feche os teus olhos. Se você quer mais do Espírito Santo aí, Ele já está aqui neste lugar. Ele está aqui neste lugar. Ele está aqui neste lugar. Harabasheri cantarabasuri andarabas. Ele está aqui neste lugar. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia mais do Senhor. Enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Aviva-nos, enche este ambiente, enche este lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Receba mais do Espírito Santo nessa noite. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Oh, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Nós queremos mais de Ti, Senhor. Que seja hoje, que seja agora. Vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje,
seja agora, vem derramar a terra clama. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, Claudinho. A terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje. Se esse é o desejo do seu coração, declare. Se você quer do Espírito, declare. Mais, mais. Que seja hoje. A terra. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Oh! Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela tua santa presença neste lugar. Diga comigo, amém, Senhor. Estou aqui de coração aberto, mente desarmada, pronto para receber tudo que o céu tem para minha vida nesta noite, em nome de Jesus. Que os salvos digam amém. Olha para quem está do seu lado, pode se sentar, abençoado. Dê uma palavra de carinho, de cumprimento. Boa noite. Você está bonito, perfumado. Glória a Deus. Sejam todos muito bem-vindos esta noite, culto de Santa Ceia. Nós vamos apresentar a vocês hoje os batizados. Tivemos 25 irmãos que desceram as águas e confessaram a Jesus Cristo como o único Senhor e suficiente Salvador. Gostaria de pedir para que você que está em casa possa compartilhar o culto desta noite e que esta palavra alcance o coração de alguém que está sedento e faminto pelas coisas de Deus. Que você possa curtir e que você possa deixar
o seu comentário também. O nosso culto, além de ser transmitido pelo YouTube, também está sendo transmitido pelo Facebook. Então, dá o seu like, compartilha e deixa também o seu comentário, que para o canal é muito importante. Nós temos algumas ministrações que vão abençoar muito a sua vida em nosso canal do YouTube, e é importante demais você criar o hábito de ser alimentado daquilo que vai edificar a sua fé santíssima, como diz a palavra em Judas. Este Judas não é o traidor, é o irmão de Jesus, amém? Então eu incentivo você para que você possa sempre ouvir de 2 a 3 ministrações durante a semana, porque apenas 2 cultos é muito pouco para você crescer na fé, conhecimento e graça. Você tem que criar o hábito de desenvolver a sua fé cristã e se aprimorar para o ministério, desenvolvendo uma vida de oração, de jejum, leitura da palavra, estudo, e que você possa compreender também a importância do culto na sua vida. Você precisa estar ligado à videira verdadeira, você precisa fazer parte do corpo de Cristo, você precisa pertencer a uma igreja. Diga, igreja não é lugar para frequentar, é lugar para pertencer. Amém? Alguns não vieram, eu acho que ficaram na festa ali do Lava Pés. Está tendo uma festa suspeita. Você sabe que no nosso tempo a gente não pode nem brincar, né? Hoje brinca, a gente leva aquela sapecada. Mas enfim. Uma vez do carnaval, um irmão me ligou e falou: pastor, o fulano de tal está aqui na passarela do samba Chico Zamper, no carnaval. Eu falei: o que você está fazendo aí? Caiu a linha. Enfim, glória a Deus. Acredito que esses são os avisos. Algumas pessoas fizeram aniversário esta semana. Uma delas foi minha querida mãe, fez 50 anos, 76, mas está com carinha de 50. Entendeu? Vem cá, tem gente que não conhece minha mãe, vem cá. Minha mãe está bonitona, está com 76, e ela quer ainda se casar novamente. Um fazendeiro bem rico. Vai ter que, a irmã lá está nessa também. Essa é minha mãe, gente, minha querida mãezinha, 76 anos, está bonitona, né, gente? Está conservada, né? Benza a Deus, minha mãe. O pessoal do norte fala assim, né? Meu pai que falava assim, né? Meu pai é de Pernambuco, Jupi. Mãe, que Deus possa abençoar muito você, tá? Depois a gente comemora. Quem mais fez aniversário? O Estevão. Deus abençoe, meu querido irmão do coração. O Marcelo Paes fez aniversário, glória a Deus. A irmã Nice está ali, Deus abençoe, irmã Nice. A Hortência hoje, Deus abençoe, Hortência querida. Quem mais? A Rose Eiras, cadê Rose? Ali, Rose, amém, glória a Deus. Quantos aninhos, Rose? Ela fala 20 aninhos. Aleluia. Quem mais fez aniversário por esses dias? Só para a gente registrar e no final dar um abraço em vocês, né? Oi? Quem? O Augusto. Cadê o Augusto? Ele não está. Recebe os parabéns no nome do Augusto. É o Augusto, fez 1 aninho, né? Quem mais? Pedrina, aleluia. E Neide, aleluia. Que povo festeiro, né? É bom demais fazer aniversário, não é?
Quando eu não era liberto, eu não gostava de aniversário. Então, quando a legião sai de você, você passa a gostar de aniversário. Tem gente que falou: pastor, me desculpa ligar atrasado, dar presente atrasado. Eu falei: para mim, todo dia é aniversário, eu estou curado, não é? Enfim, eu louvo a Deus pela sua vida, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Pai querido, que a tua graça, misericórdia, amor, bondade, fidelidade, seja sobre a vida de cada um destes irmãos que comemoraram o aniversário por esses dias. Que o Senhor possa derramar sobre eles toda sorte de bênçãos, acrescentar anos de vida, com alegria, paz, prosperidade, que possam caminhar na tua presença, vencer todo e qualquer obstáculo, e que o teu nome seja glorificado através do testemunho destes irmãos e irmãs, em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, eu vou entregar o certificado de batismo, e eu vou mostrar para você o certificado. Olha que bonito, gente, não é bonito? Não dá vontade de batizar de novo? Teve um pastor que uma vez ficou tão bravo comigo, ele veio e disse assim: você batizou minha ovelha de novo? Meu batismo não valeu? Falei: não, pastor, não foi nada disso. Ela pediu para renovar o batismo. Ela disse que quando ela se batizou, ela não tinha a convicção que tem agora, então ela renovou o batismo. Eu sei o que a Bíblia fala, é um só batismo. Aí eu disse: me permita fazer uma observação. Quando o senhor foi lá para o Jordão, por que o senhor batizou de novo lá? Ele foi para lá, batizou no Rio Jordão, pagou não sei quantos dólares. Eu falei: é diferente, né, irmão? É o Jordão. Olha que bonito, não é bonito? Glória a Deus. Tivemos aí duas pessoas renovando o batismo. Olha isso aqui, que bacana, ó. É um albinho, onde você vai guardar de lembrança. E abrindo, nós temos duas fotos, uma foto do grupo todo e uma foto sua batizando. Não é legal? Olha que bacana. Olha só a agilidade lá de cima, eu tenho que elogiar vocês. Olha o pessoal da transmissão, estão ágeis. Olha só, isso aqui é da Amanda. Olha como a Amanda está bonitona. Eu vi a Amanda por aí, cadê a Amanda? Ali. Olha só, e atrás tem o nome de todo mundo que batizou no mesmo dia que você. Não é legal isso? Não é? Então é assim, ó, eu vou dizer o nome de vocês, e vocês vão entrar em fila aqui, para a gente entregar o certificado e o albinho. Só que na hora da foto, vocês vão me fazer uma gentileza, vocês vão pegar o albinho, vão colocar atrás aqui, e vão fazer isso, tá bom? Não vai tirar foto assim, nem assim, nem assim, nem assim, tá? A gente vai orientar vocês para sair bem bonito na internet, tá bem? Muito bom. Eu vou entregar para um colaborador. Alguém ajuda o Cristiano aí? Seria interessante alguém que conhecesse as pessoas. É o seguinte, algumas pessoas não puderam vir. No caso da Meirelle, que casou ontem e foi passar a lua de mel lá em Fortaleza. Olha que legal, né, gente? Dá até vontade de casar, não dá? E passar a lua de mel lá em Fortaleza. Então, ela ia em outra data, mas por conta dessas paralisações aí, ela resolveu dar uma adiantada e se organizou. Então, a Meirelle e o Jorge, que estarão casando da igreja por esses dias, que Deus abençoe muito, casaram no civil. A Fátima não está aqui, e quem não tiver, a gente vai pegar alguém para representar, para sair na foto aqui, aí você segura para representar, tá bom? Então, nós temos aqui, fiquei com um aqui, peraí, toma, obrigado.
Aí vocês vão formando uma fila para a gente ir se organizando. Aí homens em cima, aqui nessa parte superior do altar, tá? E as irmãs ficam nos degraus abaixo. A primeira pessoa, Amanda Aparecida Moreira Machado. Aí vai fazendo a fila, por favor. Tá valendo. O André Franco Maqueda, meu sobrinho querido do coração. Tio, não pode pisar na bola não, né? Sou seu sobrinho. É isso aí. Aparecida Fernandes Rocha. Cadê você, Aparecida? Aí alguém substitui ela aí, tá? Alguém, a Michele vai orientando aí. Beatriz Kemily da Silva Souza. Breno Nelson Ventura. Carlos César Beltrame. Diogo Mendes Carvalho. Eduarda Vila Lobos Bragion, a Duda. Emily Vitória de Moraes Carvalho, a estrelinha da nossa peça de Natal. Aí eu vou arrumar depois, Cris, dou uma ajeitada aqui. Esther Pereira Trindade, a filha do Cris e da Lucidalva, presbíteros da nossa igreja. Francine Bassi Discaciati. Francisco Lucildo Brasil Rodrigues. Aleluia. Juliano dos Santos Rodrigues. Gustavo Aparecido da Silva Reis. Janaína de Moraes Leme. Jorge Luiz Souza Camargo. Maria Eduarda Leme da Silva Moraes. Maria de Fátima. Meire Ellen Pascoal. Natália Aparecida Gonçalves Pinto, renovou o batismo. Nicole Rafaele de Oliveira Souza, lindona. Reinaldo da Cruz. Sabrina Silene da Silva. Samuel Henrique de Oliveira Santos e Vitor Valeriano Leal. Legal. Glória a Deus pela vida de vocês. Tá bonito aí? Organizado aí? Quer diminuir um pouco os lados? A gente desce um pouquinho, né? O que você acha, Michele? Veja aí. Dá? Sorria. Dá para apertar, chegar mais próximo? Isso, chega mais próximo um pouquinho. Ótimo. Dá para chegar? Vai lá. Ok, eu quero orar e abençoar vocês. Pode ficar aí, Fabrício. Pai querido, Deus amado, eu quero pedir a tua bênção sobre cada um destes irmãos que desceram as águas e que no dia de hoje vão cear pela primeira vez. Que a tua infinita graça, misericórdia,
seja sobre a vida de cada um deles e que eles possam viver tudo que tu tens preparado para as suas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Está abençoado. Podem voltar para o lugar? Aleluia. Amados, estamos nos organizando para a ordenação dos nossos pastores e do nosso presbitério. Esta semana, preste atenção agora no que eu vou falar, que é muito importante. Esta semana eu vou me reunir com alguns dos irmãos candidatos ao presbitério e candidatos ao pastorado, para que possamos, de certa forma, alinhar os últimos detalhes para que possamos fazer a consagração de vocês, tá bem? Aí nós vamos passar as coordenadas e com respeito à formatura do nosso curso de crescimento espiritual também, a gente vai passar posteriormente a coordenada. Quem está aqui pela primeira vez hoje? Primeira vez. Ali atrás, como é que é teu nome? Da ponta? Gabriela. Do lado, Beatriz? Como? Yasmin. Nossa, chutei fora, hein? Yasmin, Deus abençoe. E do lado, Daiane. Puxa vida. Hoje eu estou chutando torto. Tá, então fala o nome das três de novo. Gabriela, Yasmin, Daiane. Pronto. Mais alguém? Segunda vez. Aí atrás. Como é o nome dela? Maria de Fátima? Ai, Maria de Fátima. É para quebrar a perna do pastor mesmo, né? É Mari e Fátima. Legal. Deus abençoe, viu, Mari? Quem mais? Primeira, segunda, terceira. Aleluia. Glória a Deus. Esse jovem de óculos, quem é você? Fala o seu nome, é? Eu sei quem é você. É só para falar o nome. Márcio. E do lado do Márcio? É a Regina. Muito bem. O som aí embaixo tá bom, gente? Tá bom aí? Eu quero falar que eu fiquei muito feliz, eu fiquei emocionado de ver o Toninho aqui no coral. Primeiro porque ele fez uma cirurgia muito séria no fêmur. E em tempo recorde, ele se recuperou. Nós oramos para isso, né? Que Deus pudesse restabelecê-lo e curá-lo em tempo recorde. Né? E que os médicos ficassem assustados, assombrados com a cura, e foi isso mesmo que aconteceu, né? E o próprio médico disse isso, que dentre tantos pacientes, né? Depois de tantos anos, né? Sem cadeira de roda, e 15 dias já estava de boa. Puxa vida, e aqui o camarada, né? Como é que foi a música que cantaram foi na cruz, foi na cruz. Estava bem. Glória a Deus, viu, Toninho? E o coral estava muito lindo, Deus abençoe. O pessoal do coral já deu uma espalhada aí, Deus abençoe todos vocês. Amém. Vamos ver a hora para controlar aqui. Muito bem, abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, capítulo 26, versículo de número 12. Se tiver uma aguinha para mim, eu vou ficar tão feliz, gente. Eu agradeço, se tiver. Gênesis 26, 12. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, 100 por uma, porque o Senhor o abençoava. Pai querido, fala conosco neste momento e nos revela o coração sobre a tua vontade para a nossa vida financeira, econômica e material, em nome de Jesus. Diga comigo, amém.
A igreja precisa ouvir continuamente sobre fé para prosperar. Por quê? Todos os dias vocês são bombardeados por todos os meios de comunicação, pelas pessoas que vocês conhecem e até mesmo pela realidade de vocês com respeito à crise financeira. Nós ouvimos todos os dias, de forma muito convincente, as más notícias sobre a área financeira, econômica e material. Isso, de certa forma, vai afetando você, a ponto de precisar ouvir a palavra que renova a sua fé, porque nós, como igreja de Cristo, não andamos segundo os nossos olhos, mas segundo a nossa fé. Nós não andamos pelo que vemos, ouvimos, sentimos e pensamos. Nós andamos segundo a palavra de Deus. Amém? Então, entenda que uma pessoa liberta de um espírito de avareza não se incomoda quando nós ministramos sobre este assunto na igreja. Por quê? Porque este assunto é tão importante na tua vida como outros assuntos. Nós temos irmãos que estão à beira de uma depressão, de um surto psicótico, casamentos quase terminando por conta de situações ligadas ao dinheiro. A igreja muitas vezes precisa ouvir sobre como administrar bem o seu orçamento doméstico, pessoal, para que possam romper. Caso contrário, não viverão uma vida de vitória, uma vida de graça, uma vida de bênção. E Deus quer que a sua igreja na terra seja um povo abençoado. Deus quer que você viva debaixo do seu favor. Então vamos crer em Cristo, não em crise. Vou repetir, vamos crer em Cristo, não em crise. Você precisa renovar a sua fé todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Olha para a palavra viva de Deus é Jesus. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João 1:1. Esta palavra nos mostra que Isaac estava vivendo um tempo onde o lugar que ele vivia estava passando por uma séria crise, e a Bíblia registra, Isaac vai para Gerar por causa da fome. E no versículo de número 12, é interessante o que aconteceu com ele, em meio a tudo aquilo que era contrário à realidade humana, porque fé é aquilo que interfere no natural. Então não vivemos só o natural, nós vivemos o sobrenatural de Deus. E eu quero te falar uma coisa, embora você passe por momentos de privações, dificuldades, lutas, problemas, Deus tem sido tão misericordioso para conosco, que temos vivido a sua graça. Nós temos muito para agradecer a Deus por tudo que Ele fez, faz e pela fé fará em nossas vidas. Mas você precisa crer que a coisa vai melhorar e não crer que a coisa vai piorar. O que é fé? Fé é você lutar contra o lógico. A palavra fala que Abraão, ele creu contra a razão. Nós precisamos crer contra a lógica. As pessoas estão falando uma coisa, mas eu vou para a Bíblia e eu vou crer naquilo que a Bíblia me ensina. Então Deus tem favor para os seus. Olha o que foi que aconteceu com Isaac. E semeou Isaac naquela mesma terra, aquela terra seca, aquela terra que não produzia, aquela terra que não devolvia a semente. Aonde é que nós estamos vivendo? Estamos vivendo muitas vezes em lugar de crise, em lugar de falta, em lugar de prejuízo. Aonde é que estamos vivendo? Em lugar de falta, em lugar de necessidade.
mas aí você se levanta como um profeta de Deus e diz: eu vou prosperar neste lugar. E é interessante que Deus fala com Isaac e lhe dá uma palavra, e Deus diz, 26, versículo de número 2: e apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser, peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua semente darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, e darei à tua semente todas estas terras, e tuas sementes serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos e meus estatutos e minhas leis. Aqui está falando de posteridade, sucessão, geração, mas nós entendemos que quando a bênção está sobre a nossa vida, tudo nos vai muito bem. Guarda isso. Quando a bênção de Deus está sobre a nossa vida, tudo nos vai muito bem. O barco pode balançar, mas ele não vai afundar. Lembra dos discípulos? Estavam lá no meio do mar. O barco balançou, eles acharam que ia morrer, mas Deus preservou a vida deles. Sabe por quê? Porque eles obedeceram. Qual o segredo da prosperidade de Deus? Obediência. Nós não fazemos por obrigação, nós fazemos por responsabilidade. Nós não recebemos por merecimento, nós recebemos por misericórdia. E quando você entender que Deus quer te proteger, guardar e livrar, em todas as áreas, inclusive na área profissional, quando você entender que a tua capacidade não vem de você, ela vem de Deus. O teu talento não vem de você, vem de Deus. O dom não vem de você, vem de Deus. Quando você permitir que Deus se mova na sua vida, você vai viver não segundo o teu governo, segundo os teus projetos de vida, você vai viver segundo o propósito de Deus. E Deus, Ele está se movendo, e Deus, Ele faz. Aqueles que aqui estão, têm uma vida muito mais abençoada do que os seus pais tiveram lá atrás, do que os seus avós, do que os seus bisavós, do que os seus tataravós. Uma coisa eu posso te garantir: os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, viverão a bênção completa, a bênção plena, a bênção na sua integridade. Sabe por quê? Porque hoje nós estamos plantando alguma coisa no reino espiritual. Você está na presença de Deus, você está servindo a Deus, você está cultuando a Deus, você teme ao Senhor, você quer andar na sua presença, nos seus caminhos, em retidão e justiça. Então o que vai acontecer? A tua posteridade, sucessão, futuras gerações serão abençoadas, como Deus está falando aqui para Isaac. Por que Deus está falando para Isaac? Porque no meio da crise, a necessidade de ouvir da boca de Deus o reforço da promessa. Porque muitas vezes você começa a se sentir fraco, muitas vezes você começa a desanimar, quando a Bíblia diz: se é tu uma bênção, ou melhor, tem de bom ânimo, na verdade é você quem precisa se animar, é você quem precisa se posicionar. Então quando você vai para a palavra, quando você ouve Deus falando com você, pode crer e toma posse da sua bênção, da sua vitória, da tua conquista, porque aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E a palavra diz: e semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano. Nós estamos num propósito que começamos em outubro. São 3 ceias, onde nós
vamos estabelecer como igreja uma voz profética, onde Deus vai nos abençoar de uma forma poderosa, para entregarmos a Ele aquela semente que até hoje talvez você nunca entregou. Ele vai te abençoar de tal forma, que você vai viver tudo que você talvez ainda não tenha vivido, não só na tua vida toda, mas neste ano de 2022. Passou o mês de outubro, entramos agora no mês de novembro. É a segunda ceia que fazemos como voto e propósito diante do Senhor. E diz, naquele mesmo ano, e semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais. 100 medidas por uma semente por uma. Você consegue entender isso? Daquilo que eu entrego para Deus, Ele tem poder de multiplicar 100 vezes mais. O povo de Deus não pode ser um povo incrédulo. O povo de Deus não pode ser um povo que vive sem ligação com o céu. Você tem que ter conexão com o divino, para compreender que existe uma lei espiritual que o próprio Deus estabeleceu, chamado lei da semeadura. Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Aquele que quer colher arroz, ele precisa plantar arroz. Aquele que quer colher soja, precisa plantar soja. Aquele que quer colher milho, ele precisa plantar milho. Então no reino espiritual funciona, tudo aquilo que eu planto eu colho. Tem irmãos que dizem, eu só faço bem para os outros e eu colho mal. Eu falo, irmão, te prepara, porque quando a colheita vier, vai ser uma colheita de honra, porque Deus não se esquece daquilo que nós plantamos. Deus, Ele honra cada semente que lançamos em boa terra. A palavra nos ensina que a semente que sai da nossa mão nunca mais sairá da nossa vida. O problema da igreja que hoje vive em crise é de um povo que muitas vezes ouve as mesmas verdades, mas não tem coragem para praticar, não tem temor para praticar, não tem amor para praticar, porque só quem ama consegue abrir a mão e entregar alguma coisa. Então aqui diz que naquela mesma terra e naquele mesmo ano. Então vamos crer que ainda neste mesmo ano de 2022, nós vamos colher 100 por uma. E eu quero desafiar você a chegar no final do ano e olhar para a sua vida financeira e ver o que Deus já fez. Nós tínhamos uma situação onde a pessoa nos procurou e a dívida dela era impagável. Não tinha como pagar. Ela não tinha recursos, e por mais que ela se organizasse e trabalhasse de dia e de noite, não conseguiria cobrir aquele rombo. Mas Deus é Deus, e Ele conhece o seu coração, e Ele ouviu a oração daquela pessoa aflita, e Deus deu livramento. E Deus abençoou, de modo que aquela dívida foi resolvida. Foi um milagre muito grande. Então nós temos pessoas aqui que quando entram na igreja, entram sem sonhos. Por quê? Estão frustradas, decepcionadas, desiludidas. As pessoas entram aqui se arrastando. Cuida dela aí para mim, por favor. As pessoas entram na igreja se arrastando, quebradas, sem esperança, mas a palavra tem o papel de despertar dentro de nós o propósito de sonhar novamente. Em nome de Jesus, Deus pode fazer ainda este ano, de 2022, no mesmo ano, aquilo que não aconteceu talvez da nossa vida toda, aquilo que talvez não tenha acontecido ainda este ano. Conversando com os irmãos e fazendo alguns balanços, pastor, eu sonhei a minha vida inteira para ter minha casa própria, e Deus me deu.
Eu trouxe a chave para o senhor orar. Eu consegui, pastor, comprar um carro e pagar à vista. Pastor, eu consegui abrir meu próprio negócio, a minha tão sonhada empresa. Pastor, o que Deus tem feito na minha vida é maravilhoso. Mas quem vê esse tipo de milagre acontecendo, não é aquele que retém a semente, é aquele que planta. Então aqui nós vemos Isaac preparando o solo, adubando o solo, cultivando o solo, regando o solo, e por fim, recebendo a colheita. Precisamos fazer a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele. E semeou Isaac naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano, sem medidas, porque o Senhor lhe abençoava. Qual é o segredo? Você precisa estar debaixo desta obediência. Muitas vezes a pessoa pensa que a bênção está quando eu digo, Deus te abençoe, porque o pastor é boca de Deus. Sabe onde está a bênção? É quando você teme a Deus, quando você anda na presença dEle, quando você ouve a palavra e pratica. Aí sim você vai viver a obediência, aí sim você vai romper, aí sim os anjos do Senhor vão acampar ao seu redor, te protegendo, guardando e livrando de toda malignidade, em nome de Jesus, amém? Vamos separar nesta noite o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa semente especial, a nossa semente da ceia, a nossa oferta alçada. Os irmãos já receberam o envelope semana passada. Quem não pegou o envelope da ceia, é só pedir, levanta e balança a mão aí. Você pode pedir o envelope, você pode fazer o seu Pix, você pode fazer o seu Pix, você pode fazer na maquininha de cartão. As maquininhas estão aonde? Temos uma ali com a Fábia e outra ali com o Daniel, muito bom. Você pode fazer transferência, depósito, pode fazer o seu dízimo e a sua oferta em dinheiro. E é muito importante te falar isso, porque no dia 10 é o dia que nós pagamos todas as nossas contas. Dia 10, dia 20 e dia 30 são dias onde nós vencemos o gigante. Eu gostaria de fazer um pedido humilde a você. Você que ia entregar 50, entrega 100. Você que ia entregar 100, entrega um pouco mais. Coloca fé nisso que você vai fazer hoje, em nome de Jesus. Nós temos orado para Deus levantar novos dizimistas e ofertantes. Você que tinha parado de dizimar e ofertar, para que você volte. Nós temos orado, porque antes do Covid, nós não fazíamos nenhum pedido no grupo de transmissão. Depois do Covid, nós temos essa liberdade de falar com alguns irmãos aliançados, para que possam contribuir. Então, a nossa oração é para que a gente não tenha mais que usar este canal para pedir reforço para os irmãos. Então eu creio que se cada um faz a sua parte, nós não vamos pesar para ninguém, e em nome de Jesus, vamos quitar todos os nossos compromissos. Não é fácil ser pastor, não é fácil ter uma responsabilidade tão grande como essa. Para vocês terem uma ideia, no dia 10, nós precisamos de cerca de 33 mil reais. Então, quem opera esse milagre? Primeiro é Deus, segundo a sua igreja que se reúne e ama Jesus, amém? Quando vocês vierem para frente entregar a oferta de vocês, vocês fiquem aqui, porque eu vou ungir todos vocês com óleo. Este óleo representa a unção de Deus sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre os teus empreendimentos, sobre os teus projetos, sobre aquilo que a Bíblia diz: aonde você colocar a palma das suas mãos, você vai prosperar. Aonde você colocar a planta dos seus pés, ali o Senhor te deu como possessão, e que você vai ser abençoado ao entrar e sair. Na verdade, você precisa crer nisso. O óleo é simplesmente uma confirmação, um selo daquilo que o Senhor nos fala na sua santa palavra.
Então, por favor, chama a maquininha de cartão, não tenha pressa, faça o seu Pix e pega o envelope, marca o teu nome, valor, data, porque nós oramos por você, nós temos os nossos controles contábeis, tá bem? Em nome de Jesus, vamos entregar o nosso melhor para o Senhor. Senhor, eu quero te obedecer, uma oferta te entregar, no teu altar te oferecer, uma oferta que vai te tocar. Pode pedir, eu estou aqui, coração aberto, eu vou me lançar no monte, hoje eu vou subir, o meu Isaque eu vou te entregar. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que semeia com fartura, com abundância colherá. Deus ama quem dá com alegria. A minha fé agrada a Deus. Eu tenho certeza e convicção que o Senhor já me respondeu. Queridos, se você não trouxe hoje e vai entregar até quarta-feira, você pode vir à frente, sem problema, não é? Se você está aí no seu lugar, você sente no coração: Senhor, eu preciso sair dessa situação onde eu estou, eu preciso de uma bênção na área financeira, hoje eu não tenho absolutamente nada para entregar. Não fica no teu lugar não, você pode vir aqui, esse é o teu lugar. É o lugar onde nós clamamos, é o lugar onde nós pedimos, é o lugar onde nós suplicamos, e nós cremos no sobrenatural de Deus. Então nós não podemos ficar passivamente esperando a coisa acontecer, você tem que provocar. Então quando você dá um passo em direção a Deus, Deus vai dar quantos passos forem necessários na tua direção, amém? Eu gostaria que você pudesse colocar a mão no coração neste momento. A igreja pode ficar de pé também. Diga comigo assim: Deus, humildemente eu me coloco diante de Ti, me ponho de pé em frente ao Teu altar, crendo na Tua palavra, que não falha e não volta vazia. Fui alcançado pela Tua graça e favor, e é por isso que aqui estou. O Teu Espírito Santo tem falado ao meu coração, e por conta disso, eu tenho cuidado da sua casa, eu tenho abençoado este lugar, onde muitas vidas têm sido tocadas, curadas, saradas, libertas, têm prosperado e sido abençoadas. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que a tua bênção seja sobre a minha vida. Me dá, Senhor, o dom de governo, para eu governar bem aquilo que o Senhor coloca nas minhas mãos. Me dá sabedoria, me dá discernimento, me dá da tua graça, para que eu possa viver tudo aquilo que até hoje eu não vivi. Eu estou aqui porque eu creio na tua palavra, eu creio na tua promessa, e quero receber, Senhor, da liberação do teu altar neste momento, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar por cada um destes irmãos. O Senhor conhece aquele que está tendo uma vida desafogada, aquele que está indo bem em seus negócios, aquele que está trabalhando, aquele que está ganhando dinheiro. O Senhor sabe
Quem é que está prosperando? E o Senhor conhece também aquele que precisa de cura nas suas finanças. Em nome de Jesus, olha para este irmão que já conquistou muita coisa e perdeu tudo. Olha para aquele que abriu a sua empresa e precisa de sabedoria, discernimento e estratégia para prosperar. Em nome de Jesus, abre, Senhor, uma carteira de clientes abençoados. Em nome de Jesus, levanta, Senhor, clientes que comprem e paguem à vista. Levante, Senhor, ótimos clientes. Dá descanso para o teu povo. Em nome de Jesus, prospera o teu filho, prospera a tua filha. Prospera aquele que está angustiado, aquele que tem uma semana difícil pela frente. Olha para aqueles, Senhor, que estão preocupados com moradia, com roupa, com comida, como diz a tua palavra em Mateus 6. Em nome de Jesus, Pai, eu creio que deste altar há liberação. Libera, Senhor, libera, abre esta porta que está trancada. Libera, Senhor, entregas de trabalho, esta promoção, este aumento de salário. Libera, Senhor, entrega, em nome de Jesus, aquilo que está retido no reino espiritual. Abre, Senhor, as portas, janelas e comportas dos céus nesta noite. Abençoe os teus filhos e as tuas filhas. Faz aquilo, Senhor, que nós humanamente não conseguimos. Em nome de Jesus, nós confiamos em Ti. Confiamos na Tua palavra. Cremos em Ti. Cremos na Tua palavra. Olha, Senhor, para o Teu povo. Prospera, Senhor, o povo. Entrega na mão do Teu povo aquilo que o ímpio tomou. Em nome de Jesus, honra, promove, estabelece o Teu povo, que o Teu povo possa viver debaixo da Tua bênção. Em nome de Jesus, que toda malignidade caia por terra. Todo espírito de opressão, de pressão, de oposição, que caia por terra toda barreira, limitação, que caia por terra tudo aquilo que é impedimento. Em nome de Jesus, que a bênção entre na casa e na vida desta pessoa, que a bênção entre na empresa, no trabalho, nos negócios. Em nome de Jesus, que caia por terra toda sentença maligna do inferno, que toda maldição seja quebrada, que toda sentença seja revogada, e que toda consequência, Senhor, de pecado, pela Tua misericórdia seja perdoada. Eu quero abençoá-los em nome de Jesus.
pouco também colherá. Aquele que semeia com fartura, com abundância colherá. Deus ama quem dá com alegria. A minha fé tá agrada a Deus. Eu tenho certeza e convicção que o Senhor já me respondeu. Aquele que semeia pouco, pouco também colherá. Aquele que semeia com fartura, com abundância colherá. Deus ama quem dá com alegria. A minha fé agrada a Deus. Eu tenho certeza e convicção que o Senhor já me respondeu. Glória a Deus. Deixa eu dar uma olhadinha no relógio. Muito bem. Nós temos hoje os batizandos, ou melhor, os batizados, que nesta noite vão ter uma experiência com o Espírito Santo. Diga eu também. Tudo depende da sua sede e fome. Aquele que tem sede e fome, diz a Bíblia, serão saciados. Amém? Eu quero dar um pouco de base bíblica a vocês sobre o batismo no Espírito Santo, e me permitam correr um pouco, mas dentro daquilo que nós podemos, para poder orar no final e ministrar sobre a vida desses irmãos queridos. Quando nós falamos sobre orar em línguas, não se trata de algo meramente humano. Não se trata, como alguns estudiosos chamam, de glossolalia, que é a suposta capacidade de falar em línguas desconhecidas quando em transe religioso, como no dia do milagre de Pentecostes. Não se trata de hipnose, de indução, de autossugestão. Se trata de uma promessa bíblica. Diga comigo, se trata de uma promessa bíblica. Olha o que diz em Marcos, capítulo 16, versículo de número 17. E estes sinais seguirão aos que... Então aquele que não crê, não vai ser batizado no Espírito Santo. E nós temos algumas igrejas, co-irmãs, que não acreditam no batismo no Espírito Santo como nós acreditamos. Eles estão salvos? Sim, estão. Por quê? Porque eles acreditam nos fundamentos da fé. E com respeito ao batismo no Espírito Santo, se trata de algo interessante. Por quê? Eles têm o Espírito Santo. Diga, eles têm o Espírito Santo. E o que acontece com aqueles que são batizados no Espírito, em línguas? O Espírito Santo os tem. É diferente. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas. Diga, eu creio. Me permita contar uma experiência que eu tive no começo da minha conversão. Eu frequentava uma igreja, mas infelizmente não era convertido, não tinha uma experiência com Cristo. Me afastei por 2 anos, foram os piores anos da minha vida. Eu voltei para Jesus com os meus 20 anos de idade. E eu tinha ouvido falar a respeito do Espírito Santo, e eu queria muito ser batizado no Espírito Santo. E certa vez, um irmão de outro ministério, de uma igreja tradicional histórica, eu não vou falar o nome por uma questão de ética, ele me disse: Alberto, não caia nessa dos pentecostais que falam a respeito
do batismo no Espírito Santo. Aí eu disse para ele: você chegou atrasado, porque eu já fui batizado em línguas. Então é para quem crê. Ele aprendeu de uma forma, ele crê de um jeito. Nós precisamos estar abertos ao Espírito Santo, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nós vamos falar a respeito de propósito, capacitação, habilitação e unção. A igreja, para se mover na terra, precisa destas três coisas: capacitação, propósito e unção. E isso só pode vir de Deus, só pode vir do céu. Amém? Olha o que diz em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. E recebereis a virtude do Espírito, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Qual o propósito do batismo no Espírito Santo? Diga: ser testemunha. O Espírito Santo é para toda a igreja. Tem irmãos que pensam: o Espírito Santo não é para todo mundo. Eu mesmo não oro em línguas, não oro no Espírito Santo. Olha o que diz em Atos capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo. Alguns? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Preste atenção: se você cerrar os dentes, fechar a boca, você não vai ser batizado no Espírito Santo. Você precisa cooperar com o Espírito Santo. Você precisa abrir a sua boca. Uma das palavras para batismo no Espírito Santo é beber. E ninguém consegue beber com os dentes cerrados e a boca fechada. Você precisa abrir a boca. E diz o texto: e começaram a falar noutras línguas. Quem começa a falar? Nós. Pode ser numa atitude de fé, mas tudo começa através deste passo. Muitos vão começar falando uma sílaba, uma palavra, uma frase. Alguns são agraciados com variedade de línguas. Alguns começam a orar como eu, porque nós estamos ali ministrando. E daqui a pouco ela é tomada pelo Espírito Santo de Deus e começa a orar uma língua muito mais bonita do que a minha. E não se trata de competição, concorrência. Se trata da beleza de Deus, da multiforme graça, das várias formas de manifestação. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a orar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. No dia de Pentecostes, todos foram cheios, e não apenas alguns. O orar em línguas é a evidência de que a pessoa está cheia do Espírito Santo. A base disso é o livro de Atos dos Apóstolos, o qual podemos chamar também de Atos do Espírito Santo. Ter o Espírito e o Espírito Santo te ter, isso é muito importante. Se entregue, voe nas asas do Espírito, alce voos altos, entra em outra dimensão, viva outra realidade, porque Deus tem para esta geração, que é a geração do avivamento, algo que outros no passado não tiveram. Deus está despertando o seu povo, a sua igreja, e a palavra fala de águas nos artelhos, nos joelhos, na cintura, no peito. Deus vai preparar que o seu povo possa nadar de braçadas no oceano do Espírito.
Se precisar de um cuidadozinho, ali tem a sala branca, fica à vontade, viu, Sabrina, por favor, tá? Se você vê que ela está inquieta, é lá atrás, fica à vontade, tá bom? Ok, vamos lá, Atos 2:38, e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, que é o batismo em línguas. Nós precisamos compreender o que esse texto fala. Primeiro fala de arrependimento, segundo, do batismo nas águas, e terceiro, o batismo no Espírito Santo. E eu vejo que em algumas vezes a ordem se inverte, porque a pessoa recebe Jesus e ela é batizada no Espírito Santo. Uma vez eu fui pregar numa igreja lá em Osasco, e era dia de ceia, e infelizmente foi o dia que morreu Ayrton Senna. Esse dia ficou marcado no meu coração. Eu me lembro que terminamos a ceia, e eu estava conversando com o pastor, no púlpito ainda, no altar, e tinha uma mulher chorando copiosamente, cercada de outras mulheres, diaconisas da igreja, que tentavam lhe consolar. Aí eu perguntei para o pastor, por que é que esta mulher está chorando assim? Ele me disse, porque ela não pode cear, porque a igreja tem a doutrina de que só pode cear aquele que se batiza. Nós também temos este costume, mas muitas vezes Deus inverte as coisas. Eu disse assim, pastor, a mulher está orando em línguas, ela foi cheia do Espírito Santo, essa irmã é de Deus, então não podemos negar a ceia para ela. Salvação individual, e a Bíblia diz que cada um deve se julgar. Não sou eu quem vou te julgar, e nenhum dos irmãos e irmãs, ninguém deve te apontar o dedo e nem te apedrejar. Se o teu coração não te condena, tem de paz com Deus. Mas nós precisamos entender que Deus tem algo a mais para te oferecer. A tua vida espiritual está muito sem graça, está sem tempero, está sem vida. Você não pode ser um crente que vive no automático, naquilo que é mecânico. Está faltando o Espírito Santo de Deus aí. Está faltando você orar mais em línguas. Está faltando você orar 15 minutos, meia hora, 45 minutos, 1 hora. Jesus disse, nem 1 hora podeis orar comigo? Se você começar a orar em línguas, você vai ver que a sua mente vai ser dominada, você vai ver que a sua carne vai ser freada, você vai ver que você vai resistir às tentações, você vai ver que você vai vencer os pecados, você vai ver que vai ter revelações de Deus no seu coração. Porque esta geração não pode ser ganha sem o Espírito Santo. Esta geração não pode ser ganha sem homens e mulheres cheias do poder de Deus. E a geração dos nossos dias não tem compreendido isso. O Espírito Santo tem que ser trazido para o centro da vontade da nossa vida. Atos capítulo 8, versículo 14. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Existe um dom na Bíblia chamado dom de imposição de mãos. Por isso que Paulo fala a Timóteo, não imponhas precipitadamente as mãos. Então, quando nós oramos, impomos as mãos, nós transferimos uma unção. Por isso que é importante você andar na presença de Deus, porque você transfere a unção que você vive. A palavra diz, vós que sois carnais, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais Deus dará o Espírito Santo àqueles que o buscarem. A palavra fala, aquele que pede pão vai ganhar pão,
não vai ganhar pedra. Aquele que pede ovo não vai ganhar escorpião, vai ganhar ovo. Ou seja, se trata de uma oração específica. Então você precisa ter esse entendimento. Se eu estou pedindo o Espírito Santo, vai ser o Espírito Santo. Não tenha medo. E se for um espírito maligno, aqui não vai ter lugar para espírito maligno. Aqui só vai ter lugar para o Espírito Santo de Deus manifestar o seu poder e a sua glória, enchendo os irmãos e as irmãs do seu Espírito. Atos 9:17. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aqui é o apóstolo Paulo, quando ele caiu do cavalo, ele ficou cego 3 dias e 3 noites sem ver. Por quê? Porque agora ele precisava olhar para dentro de si. E um diácono comum da igreja, chamado Ananias, diga comigo, um diácono comum da igreja, mas um homem cheio do Espírito Santo, foi com ele que o Senhor falou e disse: vai orar para Saulo. Ele orou, ele recuperou a vista, escamas caíram dos seus olhos, e ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Atos 10:44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque eles acreditavam que eram somente aqueles que eram judeus, porque os ouviam falar em línguas. Olha aqui a evidência do estar cheio do Espírito Santo. Diz aí que eles os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? Atos capítulo 19, versículo de 1-7. E sucedeu que quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes: então, em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E estes eram ao todo uns 12 homens. Olha o que diz em 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 5. Eu quero que todos vós faleis em línguas. Aqui, quem traduziu a Bíblia foi João Ferreira de Almeida, um ex-católico. Então para ele as línguas eram estranhas. Não pode ser para você. Amém? Quando a Bíblia fala de batismo no Espírito Santo, fala de revestimento de poder. Olha o que diz a palavra em Lucas capítulo 24, versículo 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Fiquem em Jerusalém, isso significa tempo de busca. 2, receberem a promessa, a preparação.
para receberem a promessa, preparação. 3, revestimento de poder para operar no sobrenatural de Deus. O objetivo principal não é a manifestação, é a comunhão. Vou repetir, o objetivo principal não é a manifestação, é a comunhão. Se você tiver a comunhão, vai ter a manifestação. Você pode ver através de você sinais, maravilhas, prodígios e milagres. Olha o que diz a palavra em 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que todos vocês juntos. Paulo escreveu 1/3 do Novo Testamento. Se contarmos com o livro de Hebreus, porque não sabemos ao certo a autoria, muitos defendem que foi Paulo, ele escreveu 13 livros, imagine, contando Hebreus. Então havia algo de sobrenatural na vida de Paulo. É isto que nós estamos buscando para a nossa vida agora, e por toda a nossa vida, em nome de Jesus. Olha o que diz a palavra em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja primeiramente como apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Guarda aí comigo, variedade de línguas. Eu admiro muitos irmãos que têm variedade de línguas. Eu os invejo, é uma inveja santa, se é que existe. Alguns tipos de línguas, são 5 os tipos de línguas: edificação, intercessão, interpretação, sinal aos incrédulos e adoração. Vamos passar por eles rapidamente para entender. Edificação, 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala em língua estranha, não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Diga comigo, ninguém o entende. E em espírito fala mistérios. Então, este tipo de língua é para minha edificação pessoal. Eu começo e paro a hora que eu quero. Corre, cala, babá, racheire, anda, labaçô. Não tem nenhum tipo de emoção. Eu estou orando no Espírito Santo para minha edificação pessoal. Olha o que diz em 1 aos Coríntios 14, 4. O que fala em língua desconhecida ou língua estranha, edifica-se a si mesmo. Então, esta palavra é para eu me edificar na minha vida pessoal. Olha o que diz em Judas capítulo 1, versículo 20. Edificando a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Muito bem. Línguas para edificação. Agora, línguas para intercessão. Romanos capítulo 8, versículo 26. Diz assim: e da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de orar, ou o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Sabe aquelas irmãs e aqueles irmãos que na hora de orar, oram assim: oricanda labassure masiri andassa. Você vê que tem um peso ali de dor naquela oração. São intercessores. Então a pessoa precisa aprender o que é edificação e aprender o que é intercessão, porque ela não pode só interceder, ela precisa também se edificar. Olha o que é línguas para interpretação. 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 13. Por isso, o que fala em língua estranha ou língua desconhecida, ore também para que possa interpretar. Algumas vezes Deus já, pelo Espírito Santo, me deu a capacidade de interpretar. Uma vez eu estava ministrando numa igreja e passou um homem alto, loiro, de óculos,
fora da igreja, ele entrou e, ressabiado, se sentou no último banco. E quando eu terminei, o culto acabou, ele me procurou e disse em alemão, conversando comigo, ele veio conversar comigo em alemão. Aí eu disse que eu não falava em alemão. Ele disse: impossível, você me chamou quando eu passava pela rua, você falou da minha vida, e é por isso que eu entrei. Esse tipo de línguas, eu vou entrar já, chama sinal aos incrédulos. Eu vou entrar já já. Mas Deus já me usou em línguas para interpretação. De eu orar, alguém interpretar, ou de alguém orar e eu interpretar. Mas funciona assim: quando a palavra fala que não se deve orar em línguas, se trata de línguas para edificação, porque você está no teu lugar, de repente você levanta e assusta todo mundo. Corre, cala, baixo! A pessoa que está do seu lado vai ter um ataque cardíaco fulminante. Por quê? Ela não sabe o que está acontecendo. E outra coisa, precisa ter interpretação, senão não edifica, abençoa a igreja. Amém? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 27. E se alguém falar em língua desconhecida, ou língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Então aqui línguas para interpretação, tá certo? E quando um estiver profetizando, a Bíblia diz que deve esperar para depois ele profetizar. Atos capítulo 2, versículo 5, como sinal aos incrédulos. Diz assim: e em Jerusalém estavam habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E quando aquele som ocorreu, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam, e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como pois os ouvimos cada um na sua própria língua, e em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam em Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos nós temos ouvido as nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns aos outros: que quer dizer isto? E todos zombando diziam: estão cheios de mosto. Ou seja, mosto era uma bebida forte. Então aquelas pessoas cambaleavam, aquelas pessoas riam, aquelas pessoas caíam, aquelas pessoas tinham reações diversas, e eles olharam para aquelas pessoas e disseram: isso aí é consequência da bebida, estão bêbados, estão embriagados. Então alguns muitas vezes olham para alguma manifestação no meio da igreja e julga, e diz: isso é maligno, isso não é de Deus. O problema é que o nosso coração está fechado. Eu já vi isso lá no centro de Macumba. Pois é, lá eles são imitadores baratos do que acontece no meio do povo de Deus. Aqui é genuíno, aqui é verdadeiro, aqui é legítimo. Aqui nós buscamos a Deus, e nós cremos, e sabemos julgar quando não é. Agora, lembra de David Robertson? Uma vez foi pregar num país, em algum lugar da África, e o seu intérprete morreu, e ele ministrou em línguas. Ele estava orando em inglês, daqui a pouco começou a orar em línguas, e aqueles homens, dezenas, centenas, milhares, se entregaram a Jesus, e ele ficou sem entender. Aí tinham lá que Malemar falava inglês, disse: eles querem aceitar o seu Deus, eles querem receber Jesus no coração. Eles entenderam pelo Espírito Santo aquilo que foi ministrado naquela noite. Línguas para adoração, Atos capítulo 10, versículo 45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Porque se eu orar em língua
desconhecida, eu acho que é 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Porque se eu orar em língua desconhecida, o meu espírito ora bem. Se eu orar em línguas, o meu espírito ora bem. Eu oro 100% na vontade de Deus. Mas o meu entendimento, o meu intelecto, a minha razão, a minha alma fica sem entender. Fica sem fruto. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Cantarei em português, mas também cantarei em línguas. Eu gostaria que os batizados viessem à frente, para que nós pudéssemos orar e ministrar batismo no Espírito Santo sobre a vida de vocês. Se tiver algum irmão, alguma irmã aqui, desejoso no seu coração de ter uma experiência profunda com Deus, eu creio que Deus vai impactar a tua vida nesta noite. Eu gostaria que você não tivesse pressa, eu gostaria que você desse tempo para o Senhor. Vira para mim, o certificado pode deixar em algum lugar, por favor. Orienta aí os colaboradores, a igreja pode ficar de pé. Eu gostaria que vocês nos ajudassem na intercessão. Existem alguns impedimentos. Aqueles que se batizaram, todos venham. Vamos ministrar uma unção nova sobre vocês. Todos venham. Aí você pensa, eu sou pecador. Deixa eu te falar uma coisa: batismo no Espírito Santo não é por mérito. Falando nisso, a gente nem sei hoje ainda, né? Meu Deus, me perdoe, igreja. Corre, cai, achar alguns impedimentos para não orar no Espírito Santo, que é o pecado, incredulidade, dúvida, descrença. Então, nesse momento, permita que o Espírito Santo possa ministrar sobre a vida de vocês. Feche os olhos. Pai, eu apresento os teus filhos. Jesus, tu és o batizador. Venha sobre a vida deles e os batize em línguas, os batize no Espírito Santo, em nome de Jesus. Recebe o batismo no Espírito Santo em nome de Jesus. Comece a orar em línguas em nome de Jesus. Quando eu impor as mãos sobre você, você vai abrir sua boca e vai começar a orar em línguas em nome de Jesus. Recebe o batismo no Espírito Santo. Corre, cala, babá, rachá. A Michele pode ajudar, o Cris pode ajudar. Corre, cala, babá, rachá, requei, cala, mais alto. É o Espírito Santo. Oh, rebabá, rachá. Ser cheia do Espírito Santo. Comece a orar em outras línguas. Oh, rebabá, rachá. Ser cheia. Comece a orar. Corre, cala, babá, rachô, recaia. Não para, é o Espírito Santo. Ser cheia do Espírito Santo. Corre, cala, manahassa. Corre, que candalabaço, remanaiachá. Oh, recaca, remanalabassa. Abre a boca, começa a orar em línguas. Abre a boca, começa a orar em línguas. Ser cheio do Espírito Santo. Oh, rebabarrachá, que remalabaço, recaianá. Abre a boca, começa a orar. Corre, cala, babá, rachou, isso é o Espírito Santo, não para. Corre, cala, babô, roche, querianda, labaçou. Oh, remanai, achar, renequei, candar, remanasto. Oh, chei, anda, recamanai, aha. Abre a boca, começa a orar. Corre, cala, manaçou. Oh, re, arrachala, maná, mais alto. Oh, re, anda, choque, canda, labaçou. Mais alto. Seja agora, vem derramando teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramando teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derramando teu Espírito, que seja
de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra o teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, reacende a chama, sopra o teu vento, vem nos inflama. Aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, que pousa sobre cada um de nós, que pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, que pousa sobre cada um de nós, que pousa sobre cada um de nós. Tá filmando aqui, né? Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, que pousa sobre cada um de nós, que pousa sobre cada um de nós. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derramar, derramar. Oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Louva-te, Senhor. Se a pessoa não se levantar, não levante. Só se ela for se levantar, senão não levanta. Corre, caia, xalabaço. Mais, Senhor. Recebe. Se ela não for se levantar, não levante. A terra Clama, oh, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Pode levantá-las, por favor. Oh. A igreja pode se sentar, nós vamos distribuir os cálices. Oh, recala babasa. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu pra sempre, pra sempre. Exaltado é, pra sempre adorado é.
Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Senhor, apresentamos a Ti os elementos, o pão e o vinho, que passa a representar a partir deste momento o corpo de Jesus e o sangue de Jesus, que foi entregue por nós para a nossa salvação, remissão, reconciliação, perdão, cura, libertação e bênção. Em nome de Jesus. E todos digam comigo, amém, assim seja e assim será. Na hora de tirar o pão, se você inverter o copinho assim ao contrário, você consegue deixar o pão na bandejinha, aqui ó. Assim evita de cair. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Pode comer do pão. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este é o meu cálice, ou melhor, este é o cálice, este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Pode beber do cálice. Decreto 2022, sob a direção do Senhor eu declaro 2022 como o ano da decisão. Este será um ano de decisão e posicionamento estratégico. Sob o comando do Espírito, eu verei os verdadeiros filhos de Deus manifestando a natureza e o caráter do Redentor Jesus. Será um tempo de alinhamento da visão, para que eu conquiste territórios, alcance os perdidos e arrebanhe de volta os dispersos. Chego ao vale da decisão, um lugar que se faz necessário fazer escolhas práticas que apontarão o Deus a quem sirvo. Esta é a hora de estabelecer em minha vida as prioridades do reino e passar para o próximo nível. Este ano será marcado pela consagração. O Senhor dos Exércitos conclama seu povo a santificação pela palavra. Por isso buscarei a sua face em oração e jejum. Estou consciente de que este é um tempo de guerra. Preciso aquietar minha alma a fim de ouvir a voz do general que me dará a direção rumo à vitória. Deus, apresentamos a Ti os pedidos de oração que estão depositadas sobre o Teu altar, cada projeto de vida. Apresentamos cada pedido de oração daqueles que pediram por alguém no grupo, na transmissão. Em nome de Jesus, Senhor, cura, sara, liberta, opera segundo o Teu propósito e vontade, em nome de Jesus. Te apresentamos o nosso Brasil, Pai, e declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus. Repreendemos principados, potestades, espíritos enganadores, hostes espirituais da maldade, e profetizamos que o bem vence, em nome de Jesus. Que a graça bendita do Pai seja sobre a sua vida, que o resplendor do seu rosto seja sobre a sua vida, e que você tenha uma semana de vitória, de conquista, de bênção, principalmente de comunhão na sua presença. Vão em paz e não saia daqui sem dar um abraço no teu irmão e na tua irmã. Deus abençoe e vão